dia, boa noite, boa tarde. Com certeza nós não imaginamos ou não imaginaríamos que estaríamos passando por uma situação como essa da qual nós estamos passando. Mas de alguma forma nós estamos juntos, reunidos em comunidade como corpo de Cristo que está espalhado pelo mundo e que sempre esteve espalhado pelo mundo. De alguma forma nós estamos juntos e nós queremos mais uma vez estar trazendo a palavra do Senhor até a sua casa. Semana passada nós já falamos e trouxemos a palavra de Deus por meio desse método. E nós mais uma vez queremos proporcionar relacionamento, vínculo, fortalecimento por meio da palavra do Senhor. Nós queremos te convidar nesses próximos momentos, nessa próxima meia hora, 40 minutos, que você possa estar junto conosco, meditando na palavra do Senhor e assim podendo trazer a você e você refletindo na palavra de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de reflexão e diante de todas as situações que nós estamos passando, que nós pudéssemos tirar um tempo para orar e colocar na presença do Senhor esse momento de culto. Vamos orar, assim como você está, onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça e elevar os seus pensamentos a Deus. Querido e bondoso Deus, nós chegamos na Tua presença mais um dia, do qual nós estamos há alguns dias vivendo momentos de incerteza, momentos dos quais o Senhor nos revela tantas coisas e nós não conseguimos digerir nem o mínimo dessas notícias, disso tudo que vem para nós. Nós queremos, Pai, colocar nas Tuas preciosas mãos esses próximos minutos que teremos, que nós, por meio das tecnologias que o Senhor também conseguiu proporcionar a nós, que Tu se revele e que Tu venha ao nosso encontro por meio do Teu Espírito Santo, que é onipresente, é onisciente, onipotente. Que Tu esteja, Pai, falando ao nosso coração neste momento em que nós vamos tirar esse tempo para ouvir a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, sabedoria para lidar com tantas situações diferentes que nós nem imaginamos um dia que iríamos passar. E que Tu, ó Deus, fale de maneira surpreendente ao nosso coração. E que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo todo esse momento de reflexão, de culto que nós estamos aqui. Que o Senhor nos motive a estarmos na presença Tua e na presença do Teu Espírito Santo. Isso é o que te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quero dar os avisos da comunidade, da paróquia e também todos os avisos que envolvem prevenções a respeito do momento que nós estamos vivendo. Um aviso que nós já estamos lembrando nas redes sociais, estamos lembrando em outros lugares, em outros meios de comunicação, é que as nossas atividades, elas estão suspensas por tempo que ainda não decidimos quanto tempo nós vamos ter. A ideia é que nós suspendêssemos até o dia 31, mas nós ainda precisamos conversar a respeito disso e precisamos tomar uma decisão se nós vamos seguir suspendendo as atividades. Porém, uma das atividades que não são suspensas é o pastoreio. Eu, o pastor Edwin, o pastor Oledir, nós estamos constantemente, por meio de WhatsApp, por meio das redes sociais, pastoreando as pessoas. É difícil, é um momento em que nós precisamos nos adaptar. E não é só os membros, mas nós pastores também precisamos nos adaptar em relação a muitas coisas, principalmente em relação a aconselhamento, a orar. É difícil a gente não poder orar com vocês e não poder colocar a mão, colocar um abraço com vocês. Mas é um momento em que nós precisamos todos nos adaptar.
E de fato, é um momento que, mesmo diante de todas as circunstâncias, o Senhor Deus também nos dá sabedoria, nos dá entendimento e pode fazer com que a gente consiga fazer os aconselhamentos por meio de WhatsApp, por meio das redes sociais e, enfim, procure-nos. Nós vamos, de alguma maneira, encaixar esse tempo para você e assim a gente pode conversar. Procure a gente, não deixe de falar com a gente, não deixe de procurar um aconselhamento, procurar conversar com alguém. É um momento frágil, é um momento complicado, mas é um momento também que nós precisamos ouvir da palavra de Deus, ouvir da palavra da esperança que nos restaura. Lembrando também que a nossa igreja, a ESLB, ela fez algumas orientações a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Procure no canal de informações da igreja, portalluteranos.com.br, e lá você terá mais informações a respeito. Lembrando também da prevenção, nós não precisamos nos desesperar com o álcool gel. Médicos, infectologistas têm falado muito de que o álcool gel ele é prático, ele é necessário também. Mas lavar bem as suas mãos com sabonete, com água corrente, isso também é tão eficaz quanto o álcool em gel. Então não se desespere com o álcool em gel, porque ele é simplesmente mais prático. Porque nós não temos pia, nós não temos sabonete em qualquer lugar que nós vamos. Mas o sabonete e a água corrente é tão eficaz quanto o álcool em gel e você pode fazer isso na sua casa, né? Então, fica a dica a respeito disso. E também cuidados com, se você sentir alguns sintomas, você procure não entrar em contato com outras pessoas, procure canais de comunicação para pedir a recomendação a respeito do coronavírus. E, enfim, todas essas recomendações e muitas outras recomendações existem na internet por meios confiáveis, site do Ministério da Saúde, o site da nossa igreja, as nossas redes sociais estão postando orientações confiáveis. Então procure por meio desses canais. E lembrando que nós temos uma corrente de oração por todo esse momento. Então, coloque, se você ainda não colocou, coloque no seu despertador 7 horas da manhã e 7 horas da noite. E tenha um momento de oração. Ore sobre essa situação, ore sobre a sua vida, sobre o que você está passando, mas ore, tire esse tempo para orar. Nós queremos juntos como igreja ter esse momento de comunhão, ainda que distantes fisicamente, nós estamos juntos e unidos como corpo de Cristo. Então, que nós possamos, nesse momento, estar colocando na presença de Deus esse tempo todo que nós estamos vivendo e que nós possamos orar e clamar ao Senhor por toda essa situação que nós estamos passando. E lembrando também que nós temos os nossos canais de comunicação. Nós temos o canal do YouTube, do qual você agora está nos vendo. Se você quer mais informações, você pode se inscrever nesse canal. Você também pode seguir as nossas redes sociais por meio do Facebook, Martim Lutero Pelotas, e também no Instagram, @Martim Lutero Pelotas. Você pode procurar mais informações por estes canais de comunicação. E também lá nas redes sociais estarão os telefones dos pastores, tanto o meu, pastor Edwin, pastor Oledir, os telefones cujos telefones também são WhatsApp. E lá você pode entrar em contato conosco, aliás, procurar o nosso telefone e lá então procurar a nós por meio do WhatsApp. Siga-nos nas redes e também aqui no YouTube para que nós possamos seguir e ter esse canal de comunicação com você. E assim, diante desses avisos, eu quero agora pedir que você possa acalmar o seu coração. Você talvez está diante de tantas informações ansioso e às vezes também diante de muitas outras coisas, você pode estar aflito, com medo. Mas eu quero te convidar que nesse momento você possa fechar os teus olhos
que você possa curvar a sua cabeça, que você possa, aí onde você está, se você está na sua cama, se você está no sofá, se você está, enfim, em qualquer outro lugar, que você possa agora parar, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, respirar fundo e pedir para que o Senhor acalme o teu coração, pois nós queremos agora nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Senhor, das profundezas clamo a Ti. Senhor, escuta a minha voz. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera. Em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor, mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Eterno e bondoso Deus, nós chegamos na Tua presença mais uma vez, pedindo, Pai, que diante de tantas informações, diante de tantas adaptações que nós precisamos fazer nessas últimas semanas, nós queremos Te pedir, Pai, que agora nesse momento, Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos esvazie, que as preocupações possam ser tiradas de nós, que a ansiedade que nós temos possa ser tirada de nós, que o Teu Espírito venha e acalme-nos. Possa assim, Pai, acalmar e nos preparar para ouvir a Tua voz. Diante de um caos instaurado, diante de um momento de tantas confusões que são feitas, e por isso às vezes um caos é instaurado, que nós agora possamos nos centralizar em Ti. Por isso, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, fortalece-nos, dá-nos a esperança que só o Senhor pode nos dar. Que Tu, ó Deus, esteja conosco e que esse momento agora seja conduzido por Ti, pelo Teu Santo Espírito, por Teu Filho Jesus. Amém. A palavra que eu quero trazer para você nessa manhã, nessa noite ou nessa tarde, é a palavra que de alguma maneira é muito conhecida e que nos remete a um tempo complicado. Alguns não gostam muito de ouvir essa mensagem ou esse texto da palavra de Deus, mas com certeza é uma palavra que também neste momento que nós estamos vivendo quer nos trazer consolo e esperança. Nós estamos passando por um momento complicado, nós estamos passando por um momento em que nós não temos mais as certezas que nós tínhamos. Nós, assim, estamos passando por um, talvez, exílio. Não um exílio babilônico, como a própria Bíblia nos traz, mas um exílio de afeto, de toques, um exílio do qual nós não podemos encontrar as pessoas da nossa própria cidade. O exílio do qual nós estamos passando é o exílio do isolamento, o isolamento social. E assim também o povo de Deus havia sido exilado, se tornado escravo, subjugado por outros reis. O mais interessante é que, mesmo o povo sendo subjugado
por outros reis, mesmo sendo afetado por meio de outras culturas. Deus foi fiel e levantou profetas entre as pessoas, para que esses pudessem conduzir o povo e continuar dando esperança a um povo que estava sem esperança. Deus usou Ezequiel e, por meio de visões que Deus deu a Ezequiel, foi assim ensinando Ezequiel, foi assim colocando a ele tudo o que ele precisava saber, para que ele pudesse então repassar isso a outras pessoas e pudesse também fortalecer elas. E assim eu quero trazer o texto que Ezequiel viveu, que é o texto conhecido do Vale dos Ossos Secos, que consta no capítulo 37 de Ezequiel, versículos 1 a 14, dos quais então diz o seguinte: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. E então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Este texto, este momento do profeta Ezequiel, ele acontece mais ou menos por volta de 586 a 585 antes de Cristo. O detalhe é que algumas pessoas, elas só voltam do exílio somente em 538 antes de Cristo. Ou seja, tem quase 40 anos de diferença entre esta visão que o profeta Ezequiel teve e os primeiros sinais de que as pessoas estavam saindo do exílio. Os ossos secos, eles representavam algo.
porque como era uma visão, Deus estava querendo ensinar algo a Ezequiel. Os ossos secos, eles representavam a condição do povo de Deus no exílio. As pessoas que estavam no exílio, elas estavam sem relacionamento, elas estavam distantes de Deus. Obviamente, por diversos fatores, subjugadas pela escravidão, um exército de um rei que estava colocando eles a trabalhos forçados, dos quais também esse exército impedia eles de pregar ou de falar de Deus. Era um exílio complicado. E por isso, os ossos secos. Porque as pessoas foram começando, aos poucos, se distanciar de Deus, até que secaram. O mais interessante é que também existe no texto que a palavra muitos secos. E é interessante que quando Ezequiel fala que estavam muito secos, nós podemos lembrar de que, além do alcance do esforço humano, parecia que não havia mais nada o que fazer. Quando Ezequiel se depara com aquele vale de ossos secos, qualquer ser humano que chegasse e olhasse aquilo, iria dizer: não tem mais o que fazer. Eles estão muito secos. E assim era a visão de muitas pessoas que estavam no exílio. Não há mais o que fazer. Esse é o nosso destino. Esse é o momento que nós estamos vivendo e viveremos para sempre. E é interessante que Deus então fala para Ezequiel nessa visão, profetiza. Fala que esses ossos, eles vão agora ganhar tendões, vão ganhar músculos, vão ganhar pele, carne. E quando Ezequiel ouve isso, ele começa a contestar Deus? Muito pelo contrário. Ezequiel então diz: faça-se a obra de Deus. Duas vezes, na verdade, Ezequiel profetiza no versículo 7 e no versículo 10. Versículo 7, quando se juntaram os ossos com os tendões, músculos e pele, e no versículo 10, quando Deus diz: agora profetiza, para que eles tenham espírito, fôlego de vida. Porque mesmo diante de ossos secos, que agora têm pele, tendões, músculos, órgãos, se não tiver o sopro de vida, não vai adiantar ainda. E isso também é uma alusão à Gênesis, porque o ser humano foi feito também em duas etapas. Porque Deus criou o ser humano à imagem e semelhança por meio do pó da terra. E depois soprou o fôlego de vida. Assim também acontece aqui em Ezequiel, capítulo 37. Diante de tudo isso, diante de um milagre do Senhor e diante da demonstração do poder de Deus, o versículo 11 nos traz justamente a esperança que havia acabado do povo. O versículo 11 vai dizer: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, e eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre este versículo. Trazer para hoje, trazer para esse tempo de coronavírus, esse tempo de isolamento, esse tempo de pouca interação. É bem provável que nós tenhamos momentos de dúvidas, momentos de incertezas. E com isso,
a gente fica ansioso, mas nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos ser como os ossos secos. Nós não podemos perder o fato de nós termos um foco, que é Cristo. Diante disso, Deus nos traz a esperança. Deus nos traz um conceito muito maior que qualquer outra coisa poderia nos dar. O conceito da vida eterna, que por meio de Jesus, Ele nos dá a esperança da ressurreição. Nós não podemos esquecer de que o povo de Israel, ele esteve exilado, ele esteve afastado, e ao ponto que chegou de ser secos espiritualmente, ossos secos espiritualmente. Nós não podemos chegar nesse ponto, mesmo que nós estamos diante de um momento tão complicado nos relacionamentos. Mas nós precisamos lembrar que Deus nos traz a esperança. E é Ele quem pode nos dar, de fato, a ressurreição e a vida eterna. Aonde nós estamos mirando? Nós estamos mirando na situação, no momento atual que nós estamos vivendo, ou nós estamos mirando na eternidade? Nós queremos fazer isso no sentido de refletir a respeito da eternidade, ou nós queremos nos desesperar neste momento de coronavírus? Versículo 14, do qual nós lemos, Deus está falando que Ele vai colocar o Espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Porei o meu Espírito tem muito a ver com o que Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, de nascer do Espírito. É muito interessante essa analogia de que nós precisamos nascer da carne, sim, mas quem nasce da carne vai ser da carne. Mas se nós nascermos do Espírito, nós vamos ter uma comunhão com Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus por meio do batismo, e de fato nós temos essa comunhão com Ele. E nós provavelmente já ouvimos muitas outras vezes, em muitas outras pregações, o fato de que nós precisamos ser igreja onde nós estivermos. Mas qual é o detalhe nessa situação? Às vezes nós estamos focando em umas coisas que não são a ordem de Deus. Ainda que o relacionamento, ainda que a comunhão entre os irmãos seja algo extremamente importante na nossa caminhada. Mas se nós não formos igreja onde nós formos, ou onde nós estivermos, nós vamos nos desesperar. E com isso, eu quero trazer para a nossa reflexão de que nós precisamos viver sob a dependência de Deus. As contas, os boletos, o emprego, tudo tempo de incertezas, ansiedade, medo, esse tempo nos traz tudo isso. Se vamos ter dinheiro para pagar as contas, se eu vou continuar com o meu emprego, se eu vou ter dinheiro para pagar os boletos. Só que isso tudo nos causa ansiedade, nos causa medo, e nós ficamos atônitos. Mas nós já paramos para pensar o quão nós estamos dependendo de Deus?
Às vezes nós estamos iguais a esse vale de ossos secos e nós não estamos nos dando conta disso. Nós estamos achando que estamos muito bem, porque nós viemos à igreja, porque nós participamos do culto de Natal, do culto de Páscoa, mas nós não nos damos conta de que o chamado de Jesus para sermos igreja onde nós estivermos, nós não estamos fazendo. E aí nos desesperamos. E talvez esse momento que nós estamos passando é um momento que nós precisamos meditar, refletir sobre viver na dependência de Deus. Nós estamos passando pela Quaresma, que é um período do qual nós refletimos. E em alguns cultos passados, quando ainda nós podíamos nos reunir fisicamente, eu havia falado isso. De que é um período do qual nós refletimos, é um período do qual nós precisamos acalmar, aquietar, desacelerar e nos preocupar um pouquinho mais sobre o nosso relacionamento com Deus. Talvez esse período de Quaresma seja o período mais propício para a nossa reflexão. E com isso eu não estou dizendo que o coronavírus é obra de Deus e Ele nos permitiu isso para fazer essas coisas. Não. Nós não podemos limitar a obra de Deus, a compreensão de Deus, para a nossa compreensão humana. Porque Deus está acima de tudo, acima de qualquer outra coisa. Mas talvez seja um momento propício. Já que nós estamos aqui, não é verdade? Já que nós estamos aqui, que nós possamos refletir o quão nós estamos dependendo, ou o quão nós buscamos estar na dependência de Deus. Troque as incertezas, troque o medo, troque a preocupação com as contas para pagar, os boletos, troque a preocupação com o emprego pela dependência de Deus. E deixe Ele te surpreender. Talvez nós pensemos que isso é uma loucura. E óbvio, a nossa parte precisa ser feita naquilo que nos cabe, aquilo que a gente ainda consegue fazer diante de todo essas adaptações que nós estamos fazendo. De fato, ainda restam coisas que nós podemos fazer. Mas, ainda assim, não deixe de refletir se você está dependendo de Deus, de fato. Ou, uma pergunta para encerrar a reflexão: você já dependeu ou viveu sob a dependência de Deus? Se você ainda não viveu, que você possa, nesse momento, refletir e buscar depender totalmente dele. Só Ele é capaz de fazer as coisas que desafiam a nossa compreensão. E talvez eu não diria desafiam, mas Deus faz coisas que mostram a nossa pequenez diante dele. Deus não faz coisa para nos desafiar, mas Ele faz coisas para nos mostrar: eu sou o Todo-Poderoso. Eu te amo porque tu és a minha criatura, mas eu sou o Todo-Poderoso. É isso que Ele está falando para nós. E às vezes nós queremos desafiar a compreensão de Deus com a nossa, achando que nós somos os sábios, achando que nós sabemos tudo. Reflita, porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é quem coloca para nós o Espírito Santo. É Ele quem envia o Espírito Santo. É Ele quem nos convida a sermos igreja onde nós estivermos. É Ele que nos motiva a ir ao encontro fisicamente, virtualmente, por meio de tudo aquilo que nós temos. É Ele quem nos convida
a levar a palavra do Senhor de outras maneiras, mas levar ela a todos os povos. É Ele quem nos dá a esperança da ressurreição. Ele quem nos dá a esperança de não sermos mais ossos secos, independente de onde nós estivermos. É Ele quem nos convida a relacionarmos com Deus. E esse é o convite. Viver na dependência de Deus e buscar relacionamento com Ele não é só vir aos cultos, ouvir as programações da igreja, mas cabe a nós, aonde nós estivermos, no tempo que nós estivermos, fazer isso também. E neste momento, é isso que nos resta. Se você se sente nessa mesma situação, neste momento de quarentena, de isolamento, não espere ficar seco espiritualmente ou à espera de um milagre, como a visão de Deus para Ezequiel. Alimente o seu espírito todos os dias, da maneira que você conseguir. Seja por meio de ver um culto, aqui por meio do YouTube, seja por meio de muitas outras pregações que nós temos nas redes sociais, mas que você possa, de fato, alimentar o seu espírito, viver na dependência de Deus e buscar relacionamento com Ele neste momento. Que Deus te abençoe nas reflexões que você fará e que você possa pedir ajuda se você não sabe como fazer isso, mas que você possa ir ao encontro de pessoas e que o Espírito Santo capacite elas para te orientar neste momento. Não seja como os ossos secos. Não espere um milagre, ainda que Deus pode fazer. Mas o convite de Deus é: tenha relacionamento comigo. E não fique esperneando. Dependa de mim. É isso que Ele quer falar contigo. E esse é o convite do Senhor para nós nesse dia. Amém. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo siga moldando o nosso coração, siga trabalhando em nossa vida. Que Tu, ó Deus, esteja conduzindo as reflexões que iremos fazer a partir desta palavra que Tu nos dá neste dia. E Pai, nós queremos te pedir que Tu esteja à frente de nós, nos dá esclarecimento. Nós queremos orar, Senhor, por esse momento do qual nós estamos passando. Nós queremos orar, Deus, e colocar nas Tuas preciosas mãos toda essa função do coronavírus e tudo aquilo que está posto diante de nós até hoje. E aquilo que virá também, Senhor, nós te pedimos que Tu conduza. Ó Deus, nós queremos pedir por sabedoria e discernimento diante de tantas adaptações. Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida. Nós queremos te pedir que Tu cuide de nós, que Tu nos guarde, que Tu esteja guardando também as pessoas que estão na faixa de risco. Nós queremos orar especialmente pelas pessoas que estão enfermas também, Senhor. Que Tu esteja com elas, fortaleça, restabeleça a saúde delas, Pai. Que o Teu Espírito Santo as envolva elas com Teu amor, com Teu carinho e com o Teu afeto. Assim, Pai, nós queremos te pedir que Tu fale ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo e que nós não sejamos ossos secos, que nós não fiquemos como ossos secos, pois sabemos, Pai, que isso é momentâneo e nós aguardamos ansiosamente o momento do qual nós poderemos nos abraçar de novo. Mas enquanto isso, Pai, sustenta-nos por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Sustenta a Tua igreja, Pai. Sustenta as pessoas que estão clamando a Ti. Ouve a nossa oração, Pai.
que Tu, ó Deus, esteja cuidando de tudo, mesmo nós tendo incertezas, que nós possamos aprender neste tempo o quão é importante e o quão bom é viver na dependência de Ti. Pai, nós entregamos todas as situações que estão surgindo e que acontecem diante de nós. Nós entregamos isso nas Tuas mãos. E talvez muitas outras coisas que nós nem lembramos agora, nós entregamos a Ti por meio da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Que você possa ter um abençoado domingo, uma abençoada semana na paz de Jesus. E que você possa servir a Ele com muita alegria e com muito amor aonde você estiver. Não deixe de servir a Ele. Não deixe de buscar relacionamento com Ele, para que você não seja ossos secos, como Ezequiel se deparou. Deus te abençoe e que nós possamos nos ver na próxima semana.